Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. Eu me chamo Luiz Felipe e hoje a gente vai estudar o ombro, tá? Estudo radiológico do ombro, anatomia óssea, básica e os posicionamentos de ombro. Nós vamos ver precisamente 18 posicionamentos de ombro. Acompanhe aí, fique até o final que vai ser muito bom para o seu conhecimento. Vamos estudar juntos aqui, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreve e acione o sininho para quando eu postar um vídeo novo aqui você ser notificado na hora, ok? Siga-me também no Instagram, Tec Rádio Estudos em Radiologia. Vamos lá? Então vamos começar com a anatomia óssea, do ombro. Aqui nós temos o húmero proximal, a escápula e a clavícula. Então, o ombro ele é formado por esses três ossos, ok? Pelo húmero proximal, pela escápula e pela clavícula, ok? Nós temos também um acidente ósseo da escápula, que é a cavidade glenoide, é onde a cabeça do húmero se articula, na cavidade glenoide, ok? Para a formação da articulação glenohumeral ou articulação escápulo-humeral, ok? Eu coloquei aqui glenohumeral, é a mesma coisa. Nós temos também outro acidente ósseo da escápula, que é o acrômio, tá? Aqui a gente está vendo ele de frente, De frente, e aqui numa vista posterior, o acrômio, que é o acidente ósseo da escápula. Então, o acrômio da escápula vai se articular com a clavícula, formando a articulação acrômio-clavicular, ok? Articulação acrômio-clavicular. Na outra extremidade aqui da clavícula, ela vai se articular com o osso externo, na articulação externo-clavicular. Não é difícil de guardar não, tá? Mas o que vai importar para nós aqui no raio-x de ombro é essa articulação aqui, da clavícula com o acrômio, Da articulação acrômio-clavicular, beleza? Nós temos também outro acidente ósseo da escápula, que é o processo coracoide. Essa saliência que sai aqui, anteriormente aqui. Processo coracoide, ok? Nós vamos ver agora um acidente ósseo do húmero proximal, ok? Aqui nós temos o tubérculo maior, Essa saliência que sai aqui mais externa. O tubérculo menor, que é essa outra saliência aqui, Entre o tubérculo maior e o tubérculo menor, bem onde está o meu cursor vermelho aqui, entre o tubérculo maior e o menor, nós temos uma depressão, ok? Que é conhecido pelo sulco intertubercular. Inter significa entre, então entre os tubérculos, Sulco intertubercular, ou também como é conhecido como sulco bicipital, ok? Sulco intertubercular ou sulco bicipital. A gente vai ver um posicionamento que mostra muito bem essa depressão aqui, tá? Esse sulco, ok? Na região posterior da escápula, nós temos a espinha da escápula, tá? Que vai dividir as duas fossas da escápula aqui, A fossa supraespinal, que é em cima, da fossa infraespinal, que é na parte de baixo, ok? Nós temos o ângulo superior da escápula, que é essa região aqui, e o ângulo inferior da escápula, que é essa região aqui, ok? Num outro posicionamento aqui, uma imagem em perfil da escápula, tá? E esse outro posicionamento é uma vista superior do ombro, tá? Olhando na parte de cima do ombro, assim, Existe até um posicionamento que é um método de Fiske, que a gente visualiza essa região aqui, que eu falei para vocês do sulco bicipital, ok? Então nós temos aqui
Então, a articulação acromioclavicular, que a gente vai ter posicionamento para esse estudo aqui, né, de articulação acromioclavicular. Nós temos, então, o tubérculo maior, o tubérculo menor da cabeça do úmero, e entre eles, né, aqui essa depressão, nós vamos encontrar o sulco bicipital, ou sulco intertubercular, que é entre os tubérculos, ok? Nós temos aqui na região da escápula, que vai formar um Y, né? O acrômio, o processo coracoide, né? E o ângulo inferior da escápula, formando o Y da escápula, Y escapular. A gente vai ver um posicionamento desse daí, tá? Então, o Y da escápula é formado, então, pelo acrômio, que é mais externo, mais para fora, o processo coracoide, que é mais interno, e o ângulo inferior da escápula, formando então o Y escapular, ok? Mais uma vez aí para vocês verem, ó, Y da escápula, beleza? Então vamos começar com os posicionamentos do ombro, tá? Que são 18, como eu tinha falado. A gente vai ver passo a passo cada um aí e como é que a imagem fica, né? O final da imagem. Então vamos lá, 18 posicionamentos. A primeira que a gente vai ver é a P neutra. Após, nós vamos ver a P com rotação externa, a P com rotação interna, a P verdadeiro método de Grashey, a P verdadeiro método de Albert-Schomburg, tangencial método de Fiske, a P apical oblíquo axial método de Gart, perfil escapular método de Neer, perfil escapular em Y, famoso Zanca, que é para o estudo do acromioclavicular, né? Aquela articulação acromioclavicular, perfil axilar, AP Rockwood, Striker, West Point, Lawrence, que é uma variação do West Point ali, né? Um é decúbito dorsal, outro é decúbito ventral, a gente vai ver isso. O Clements, que é um axial infero-superior, como também é o West Point e o Lawrence, só que realizado de uma outra forma, esse é em decúbito lateral. Nós temos também o Velpoville. E por último, a gente vai ver método de Bernadil, ou incidência Bernadil. Então está aí os 18 posicionamentos de ombro que a gente vai ver hoje. Fica até o final. Se você já se familiarizou com algum posicionamento e já deixa um curtir aí no vídeo, tá? Compartilhe com seus colegas de estudo e vamos lá. Vamos começar então com a P neutra, né? Antes de tudo, para vocês entenderem o que significa isso, neutra, rotação interna, rotação externa, tá aqui, ó. Quando eu falar braço neutro, com rotação neutra, né, eu vou deixar o braço na posição propriamente dita, neutra, sem rotação nenhuma do braço, entendeu? Relaxa o braço ali, está na posição neutra para realizar o raio-x do ombro. Se eu falar que eu quero que eu realize uma rotação interna, eu vou rodar o meu braço internamente, né? Ou medialmente, para dentro. Se eu quero fazer uma rotação externa, eu vou rodar o braço externamente, para fora ou lateralmente, ok? Então, neutra, posição inicial do braço, interna, eu vou rodar ele para dentro, e externa, eu vou rodar o braço para fora. Alguns posicionamentos pedem esse tipo de rotação do braço, ok? Então vamos começar com a P neutra. A distância foco-filme mínima para esse posicionamento é de 1 metro, ok? Pode ser um pouquinho a mais, mas o mínimo é 1 metro, não pode ser abaixo disso. O tamanho do receptor de imagem, o filme,
Na fonte Bontrager diz que tem que ser de tamanho 24 por 30, mas também pode ser realizado no 18 por 24, ok? Usado na transversal ou longitudinal. Pode ser feito em ortostático, com o paciente em pé, sentado ou em decúbito dorsal, né? Ou deitado. Braço em posição neutra, lembra? Posição normal, sem rotação nenhuma no braço. Colimar os 4 lados do ombro. Raio central perpendicular. Quando eu falo raio central perpendicular, quer dizer que não tem angulação nesse raio. Raio é 0 graus, ok? Então, raio central perpendicular, incidindo a 2 centímetros abaixo da porção lateral da clavícula, né? Ou seja, na articulação glenohumeral, que a gente acabou de ver, né? Ou articulação escapulo-humeral. Mas uma dica que eu dou, achou aqui, ó, o ombro, né? Na altura do ombro aqui, 5 centímetros abaixo do ombro, onde pode entrar aí o raio central, ok? E sempre usar book, de preferência, né? Usar o book, que é onde contém a grade antidifusora. E vamos obter essa radiografia, ok? AP neutra. AP, rotação externa, distância foco-filme de 1 metro, tamanho do receptor de imagem 24 por 30, mas também pode ser usado 18 por 24, tanto na transversal como na longitudinal. Posso realizar em ortostático, sentado ou decúbito dorsal. Agora eu vou rodar o braço externamente, lateralmente, rodar o braço para fora, ok? Colimar os 4 lados do ombro. Raio central perpendicular, não tem angulação nesse raio central. E ele vai incidir ali a 5 centímetros abaixo do topo do ombro, como eu falei, mesma coisa, na articulação glenohumeral. E também usar o book, como está na imagem aqui, ó, usando o book, rotação externa do braço. Tá vendo a rotação aqui, ó, externa do braço, tá? E vou obter esta imagem aqui, ok? AP, rotação interna, distância foco-filme de 1 metro, tamanho do filme 24 por 30 ou 18 por 24, tanto na transversal quanto na longitudinal. Pode ser realizado ortostático, sentado ou decúbito dorsal. O que vai mudar é a rotação do braço. Das anteriores, a primeira foi neutra, rotação neutra do braço, quer dizer que não tem rotação. A segunda foi rotação externa, vou só rodar o braço para fora. E a terceira é rotação interna, vou rodar o braço para dentro, né? Colimar os 4 lados do ombro, raio central perpendicular, entrando na articulação glenohumeral. Achei a parte superior do ombro, desço 5 centímetros onde vai entrar o meu raio central. E usar o book, de preferência, para obter esta imagem aqui, ok? Esses 3 posicionamentos aqui, AP neutro, né? AP neutro, rotação externa e rotação interna, eu fiz com a posição do corpo encostado no book, a parte de trás das costas encostado no book, sem correção do corpo, sem rodar o corpo do paciente, ok? Com ele reto, sem inclinação do corpo, sem obliquar o corpo dele, ok? Uma imagem aqui, ó, mostrando a luxação após ter realizado esses posicionamentos, né? AP, neutro ou externo, interno. Luxação, tanto luxação aqui anterior quanto luxação posterior. A cabeça do húmero era para estar mais ou menos nessa região aqui, né? Nessa região aqui, ok? Fratura, também muito bom para mostrar fratura, aqui, ó. No colo do húmero aqui, ó, ok? Foi possível visualizar através da incidência AP, tanto a rotação neutra, interna ou externa. Lembrando, se tiver luxação ou fratura, faz como está, então de preferência neutra,
né? Você não vai rodar o braço do paciente numa luxação, numa fratura. Você só vai pedir para ele rodar interna e externa se ele conseguir fazer isso, dependendo das condições dele. Se não, rotação neutra, sem rotação, na verdade, né? Ok? E aqui pós-cirúrgico, né? Já com a placa aqui, ok? Agora, um AP verdadeiro, método de Grashey, né? AP verdadeiro, método de Grashey. Distância foco-filme mínimo de 1 metro. Tamanho do filme 18 por 24 ou também 24 por 30. Paciente em ortostático, sentado ou decúbito dorsal, né? Deitado de barriga para cima. Agora, eu vou rodar o paciente de 35 a 45 graus em relação ao receptor de imagem. Eu estou posicionado ele aqui, eu vou angular ele, né? Obliquar ele para o lado afetado, para o ombro afetado. Se é o ombro esquerdo, para o lado esquerdo. Se é o ombro direito, para o lado direito. Entre 35 e 45 graus a obliquidade do corpo. Braço em posição neutra, não vou ter rotação dos braços, ok? Vou colimar os 4 lados do ombro. Raio central perpendicular, não tem angulação no método de Grashey, ok? Incidindo 5 centímetros inferior e medial à margem do ombro, né? 5 centímetros inferior e 5 centímetros medial à margem do ombro, justamente para entrar na articulação glenomeral e usar o book. Então esse seria o posicionamento. O paciente rodado aqui praticamente 40, 45 graus, né, obliquado, braço em posição neutra e raio central entrando perpendicular, sem angulação. E vou obter esta radiografia, ok? Com o perfil verdadeiro da cavidade glenoide, né? Na articulação aqui, ó, glenomeral, em perfil verdadeiro, ok? Nós temos também o AP verdadeiro, método de Albert-Schomburg. Método de Albert-Schomburg. Distância foco-filme de 1 metro. Tamanho do filme 18 por 24 ou 24 por 30, tanto na transversal, ok? Posso realizar em ortostático, sentado ou em decúbito dorsal. Paciente agora rodado de 40 a 45 graus, ok? Não foge muito do método de Grashey. Braço em posição neutra, do mesmo jeito. Até aqui está tudo igual. Colimar os 4 lados do ombro, agora que é diferente. Agora que tem a diferença aí. O raio central não é perpendicular, como é no Grashey, né? No método de Albert-Schomburg, o raio central vai ter uma angulação no raio, uma angulação caudal, ou angulação podálica de 10 a 15 graus, né? Caudal, incidindo a 5 centímetros inferior e medial à margem do ombro, na articulação glenomeral, e usar o book. Então aqui, ó, a gente consegue ver que o paciente vai estar angulado aqui, então, uns 40, 45 graus em relação ao filme, né? 40, 45 graus em relação ao filme, e o raio central vai ter uma angulação de 10 a 15 graus caudais, ok? E vai obter esta imagem aqui, ó, perfil verdadeiro, método de Albert-Schomburg, ok? Também um perfil verdadeiro da cavidade glenoide aqui, ok? Tangencial método de Fisk. Tangencial método de Fisk. Distância foco-filme de 1 metro. Tamanho do filme 18 por 24 é o suficiente. Não precisa pegar maior que isso. 18 por 24 é o suficiente. Transversal ou longitudinal. Coloquei só transversal ali, mas tanto faz. Eu posso realizar em decúbito ventral na mesa, deitado de barriga para baixo, ou em ortostático, tá? O paciente vai ficar, se for feito em ortostático, o paciente vai ficar inclinado para a frente, né? A fim de que haja uma angulação de 10 a 15 graus aqui, ó, de 10 a 15 graus do húmero em relação ao plano vertical. Imagina uma linha aqui, ó, vertical 90 graus, ó,
vamos imaginar 0 graus aqui, sem angulação, né? 0 graus aqui. E eu vou descer o ombro anteriormente, né? Inclinar o ombro para frente, mais ou menos uns 15 graus, ok? Colimar os 4 lados da estrutura, né? Do ombro. E o raio central vai ser perpendicular, o raio não vai ter angulação, ok? E ele vai incidir na área do sulco bicipital, lembra? Na cabeça do húmero tem o tubérculo maior, o tubérculo menor, entre eles nós temos um sulco bicipital. Então o raio central vai entrar mais ou menos nessa região, ok? Sem buque, repare que o filme está em cima do antebraço do paciente. E ele está segurando aqui com a mão, certo? Então é sem buque. Aqui em decúbito ventral, nessa primeira imagem. Nessa de baixo ele está em ortostático, ele só inclinou para frente aqui para realizar a incidência. E eu vou obter esta imagem aqui, ó, que a gente viu lá na figura do sulco bicipital ou sulco intertubercular. Método de Fisk, ok? Agora, AP apical oblíqua axial, método de Gart, conhecido como método de Gart. Distância foco-filme de 1 metro, tamanho do receptor 24 por 30 na longitudinal, né? Na vertical, longitudinal. Posso realizar tanto ortostático quanto sentado ou decúbito dorsal, certo? Portanto, que eu rode o corpo do paciente em 45 graus na direção do lado afetado. Se é o ombro esquerdo, rodar 45 graus o corpo do paciente. Se é o ombro direito, rodar 45 graus em direção ao ombro afetado, ok? Colimar os 4 lados do ombro, sempre é importante a colimação correta, né? E o raio central, no método de Gart, é de 45 graus caudais, incidindo na articulação glenohumeral, ok? E usar o buque, de preferência o buque. Então, repare que além do paciente estar 45 graus obliquado em relação ao filme, o raio também vai entrar 45 graus caudais aqui na articulação glenohumeral, como está nessa imagem aqui também. E eu vou obter esta imagem aqui, ok? Muito utilizado aí para lesões de Hill-Sachs, ok? Aqui mostrando fraturas, né? Um Bankart ósseo, que é a fratura inferior da cavidade glenoide aqui. O de Hill-Sachs que eu falei, que é na região posterior e inferior da cabeça do húmero, mostra perfeitamente essa fratura. E aqui também, ó. Ok? Método de Gart. Perfil escapular em Y, tá? Distância foco-filme mínima de 1 metro. Tamanho do receptor de imagem 24 por 30 na longitudinal, para pegar toda a extensão da escápula. Posso realizar tanto em ortostático quanto sentado ou decúbito dorsal, ok? Ou decúbito ventral também dá para realizar, depende da condição do paciente, ok? De preferência em pé se ele ficar. Paciente de frente para o receptor de imagem, ok? Então é uma incidência em PA. O raio vai entrar nas costas e vai sair na frente. Em oblíqua anterior, porque se falou oblíquo, o corpo vai estar obliquado, tá? Entre 45 a 60 graus de angulação, de obliquidade aí, em relação ao filme. Colimar os 4 lados do ombro, raio central. Guardem isso, no perfil escapular em Y, o raio central é perpendicular, não tem angulação, ok? Saindo na articulação glenohumeral, cerca de 5 centímetros abaixo do topo do ombro, e usar o buque, de preferência usar o buque. Então, incidência em PA, né? O paciente vai estar obliquado, 45 graus mais ou menos aqui. De 45, por que eu falo de 45 a 60? Eu tenho que colocar a escápula propriamente dita em perfil.
ela tem que estar em perfil. Então você vai obliquando o paciente até você sentir que a escápula fique em perfil. Toque na região da articulação glenomeral e na região do ângulo inferior da escápula. Tente deixar eles no mesmo plano, em perfil, na mesma linha, né? Para ele ficar em perfil verdadeiro. Então isso varia de 45 a 60 graus essa obliquidade do corpo. E o raio vai entrar perpendicular, sem angulação. Aqui no caso seria o ombro direito de estudo. Aqui na imagem está mostrando o esquerdo, só para ilustrar, ok? Eu vou visualizar esta imagem aqui, o perfil da escápula em Y, ok? Repare que a cabeça do húmero está bem aqui nessa região ó, do túnel escapular, a gente chama aqui, né? Túnel escapular, ok? Agora é o perfil escapular método de NIR, ok? Perfil escapular método de NIR. No método de NIR, segue todas as orientações anteriores do perfil da escápula, né? Um método de distância foco-filme, filme 24/30 na longitudinal, paciente entre 45 e 60 graus de obliquidade, colimos 4 cantos do ombro ali, da estrutura que eu vou estudar, mas agora o raio central não é perpendicular. No método de NIR, o raio central vai ter uma angulação de 15 a 20 graus caudais, ok? 15 a 20 graus podálicos, saindo na articulação glenomeral também. E de preferência usar o book. Então esse desenho representa muito bem a escápula em perfil. Ó. Eu vou obliquando ele até que a escápula fique em perfil verdadeiro, ok? Realizei a obliquidade, eu vou angular o raio central em 15 graus caudais e vou obter essa imagem aqui, ó. É parecido com a anterior, porém o túnel escapular aqui, que a gente chama, né, o túnel fica mais aberto para o estudo dessa região aqui, do túnel escapular, ok? Falou então de estudo de túnel escapular, método de NIR é o mais apropriado, ok? Aqui as luxações e fraturas diante desse posicionamento é possível eu realizar, né? Aqui luxações, ó, no perfil escapular, ok? E também fraturas, né, no colo do húmero, aqui eu consigo visualizar, ou fratura também na escápula, né? Propriamente dito, na escápula mesmo. Essa região aqui da cabeça do húmero era para estar mais ou menos nessa região onde está a cavidade glenoide, ela está deslocada, então luxação quando uma articulação sai fora do lugar, né? Ok? Quando que eu sei que é luxação anterior e luxação posterior? Realizo que a incidência de frente, primeiro, né, posição de frente, a P, né, e realizo o perfil de escápula. Através do perfil da escápula, eu vou saber se ela está anterior ou posterior. Se a cabeça do húmero e o húmero propriamente dito vier a ficar sobreposto os arcos costais, é uma luxação anterior, como está aqui ó, nesse perfil da escápula. Se a luxação estiver afastada dos arcos costais, como está nesta imagem, é uma luxação posterior. Repare que no AP, aqui na luxação anterior, fica mais difícil saber se a luxação está posterior ou anterior. Fica um pouco mais difícil, né? Mas se você realizar o perfil da escápula, é possível. Se está sobreposto dos arcos costais, luxação anterior. Se está afastado dos arcos costais, né, não está sobreposto, luxação posterior, está para fora, ok? Famoso método de Zanca, né, para o estudo de acrômio clavicular, articulação acrômio clavicular, né, aquela articulação da clavícula com o acrômio da escápula. Também nós usamos o Zanca para o estudo da clavícula, a gente vai ver mais para frente aí. Mas esse aqui, precisamente, é para o estudo de articulação acrômio clavicular. Distância foco-receptor de imagem mínima é de 1 metro.
Tamanho do filme 18 por 24 na transversal. Não preciso mais que isso, ok? É só para articulação acromioclavicular. Então, o filme 18 cabe tranquilo. Posso realizar em ortostático, sentado ou decúbito dorsal. Posso realizar deitado também. A região posterior do ombro deve estar em contato com o receptor de imagem ou book, sem obliquidade do corpo, reto, ok? Sem rotação do corpo. Colimar os 4 lados da articulação acromioclavicular. E o raio central vai ter uma angulação de 20 graus cefálica, subindo. 20 graus subindo para a articulação, incidindo na AAC, a articulação acromioclavicular, ok? E usando o book. Então, repare que o paciente não vai ter rotação no corpo, ele vai estar encostando a parte dorsal das costas no receptor de imagem. E o raio central vai ter uma angulação de 20 graus, como está nessa imagem aqui, ó. Entrando na articulação acromioclavicular. E vou obter esta imagem aqui, ó. Olha a articulação acromioclavicular. Para o estudo de luxações, né? Ok? Aqui, ó, mais uma vez, estudo de articulação acromioclavicular, método de Zanca. Um lado normal, lado direito do paciente normal, o lado esquerdo com uma luxação da articulação acromioclavicular. Está afastado aqui, olha esse espaço. O normal é isso aqui, ó. O espaço é mais curto. Então, se aumentou esse espaço da articulação, está luxado, ok? Agora, como eu falei para vocês, a gente usa o Zanca também para estudo de clavícula, mas ele tem um outro nome que é o AP axial para clavícula, mas pode ser usado como Zanca para clavícula, porém com angulações diferentes do raio, ok? Distância foco-filme de 1 metro, tamanho do filme 18 por 24 na transversal, porque a clavícula fica transversalmente, né? Posso realizar tanto ortostático, sentado ou decúbito dorsal. Paciente em posição neutra, como a anterior, sem rotação do corpo. Colimar os 4 lados da clavícula, agora não só na articulação aqui, né? E sim em toda a clavícula. No bom traje, ele pede uma angulação do raio de 15 a 30 graus cranial, de 15 a 30 graus cefálico do raio, incidindo na clavícula. E usar o book, ok? Segundo Biasoli, também é conhecido esse posicionamento como incidência de Porcher. Segundo Biasoli, incidência de Porcher. O raio central vai ter uma angulação maior, de 45 graus cranial. Ok? Eu vou angular o raio 45 graus cefálico, incidindo na clavícula. Se você vai passar, vai apalpar, vai achar a clavícula e vai incidir o raio nela ali. Então, segundo Bontrager, mais ou menos uns 20, 30 graus de angulação, eu vou obter essa imagem aqui da clavícula. Quando eu faço essa angulação, eu jogo a clavícula para fora do ápice pulmonar, né? Não fica sobreposto os arcos costais, o pulmão aqui, ok? Fica um pouco na região proximal, mas nem tanto, né? E segundo Biasoli, eu vou angular com 45 graus, aumenta a angulação e a clavícula sai mais para fora ainda. Bem melhor para visualizar a clavícula inteira, tanto a extremidade external quanto a extremidade acromial aqui. E aqui o posicionamento. É o mesmo, então, Zanca para a clavícula, ok? Aqui, ó, mais uma vez, né? Uma clavícula realizada em AP sem angulação nenhuma, eu consigo visualizar que tem algo estranho aqui, uma fratura. Mas quando eu realizo um axial, né, uns 30 graus de angulação cefálica, por exemplo, eu consigo abrir essa articulação. Aqui ela ficou sobreposta no AP sem angulação nenhuma. Quando eu angulo, eu tiro a sobreposição de uma em cima da outra e consigo visualizar melhor essa fratura aí. Mesma coisa aqui, ó.
Aqui eu já consigo, no AP, eu já consigo visualizar que existe a fratura, mas quando eu realizo uma angulação nesse raio, né, de 20 até 45 graus, eu abro mais essa fratura, consigo visualizar melhor aí. Ok? Método de Zanca. Agora, perfil axilar, que é uma incidência supero-inferior. O raio vai entrar superior e sair inferior. Perfil na região axilar aqui. Incidência supero-inferior, ok? Vai entrar em cima e sair embaixo. Distância foco-filme de 1 metro. Tamanho do receptor, 18 por 24 é o suficiente na longitudinal, ok? Posso realizar em ortostático, inclinado sobre a mesa, né? Eu vou sentar o paciente do lado da mesa sem encostá-lo na mesa e vou inclinar ele com o braço aberto, onde vai ser realizada a imagem. A região da axila tem que estar sobre o receptor de imagem, como está nessa imagem aqui, ó, sobre o receptor de imagem, a região da axila. Colimar os 4 lados do ombro. Raio central vai ter uma angulação de 5 a 10 graus em direção ao cotovelo, né? Então o raio vai vir mais ou menos nessa direção assim, ó, em direção ao cotovelo, de 5 a 10 graus. Saindo, obviamente, na axila. Sem book. Repare que o filme está sobre a mesa, ok? E o ombro sobre o receptor de imagem. E vou obter esta imagem aqui, ok? Perfil axilar supero-inferior. Eu posso realizar também o perfil axilar infero-superior, invertendo aí a trajetória do raio. Então, infero-superior vai entrar na região inferior e sair na região superior. O paciente em ortostático eleva o ombro, se ele conseguir elevar o ombro, coloca o filme sobre o ombro e realizo aqui uma angulação do raio aqui, ó, vai entrando, o braço vai estar formando um ângulo de 90 graus com o corpo, certo? O raio central vai entrar no meio termo aqui, ó, 45 graus, tá? Entre 45 graus aqui em relação ao braço com o corpo que formou um ângulo de 90 graus, ok? Posso também realizar e formar uma imagem parecida com essa daqui mesmo, ok? Nós temos também agora o AP Rockwood, né? Distância foco-filme de 1 metro, tamanho do receptor de imagem 18 por 24 ou também 24 por 30, tanto na longitudinal quanto na transversal. Posso realizar em ortostático, ele sentado ou decúbito dorsal. Rodar o corpo em 15 graus para o lado afetado, ok? Palma da mão voltada para frente, né? Colimar os 4 lados do ombro. Raio central 30 graus caudais, incidindo na articulação acromioclavicular. Então, é um para estudo da articulação acromioclavicular, AP de Rockwood, ok? Vai incidir na articulação acromioclavicular. E de preferência usar o book. Então, eu vou rodar o corpo do paciente aqui aproximadamente 15 graus para o lado afetado, se é o ombro esquerdo para o lado esquerdo, se é o ombro direito para o lado direito. Rodo em torno de 15 graus, mais ou menos, o corpo ali, ok? E angulo o raio 30 graus caudais ou 30 graus podálico para gerar esta imagem aqui, ok? Método de Stryker. Distância foco-filme mínima de 1 metro. Tamanho do receptor de imagem 18 por 24 na longitudinal ou transversal. Ok? Posso usar o 24 por 30 também, sem problema. Em ortostático, sentado ou decúbito dorsal também pode ser realizado. Seria um AP sem rotação do corpo. Agora não vou rodar o corpo do paciente, posição neutra. Com a mão, né, do ombro afetado para trás da cabeça, ok? E o cotovelo apontando para a ampola.
e não para o lado, e sim o cotovelo apontando para a ampola, para a frente, ok? Colimar os 4 lados do ombro. Raio central, ele pode ser perpendicular ou 10 graus cranial, ou 10 graus cefálico, incidindo na articulação glenomeral, né? Tá aqui a articulação glenomeral, beleza? De preferência, lógico, usando o book. Aqui nessa imagem está mostrando um raio central perpendicular, sem angulação, ou angulando o raio 10 graus cefálicos, ok? No perpendicular eu vou obter esta imagem, tá? E com 10 graus de angulação eu vou obter esta outra imagem. O que mudou? Ele abriu mais a articulação glenomeral. Repare que a cavidade glenosa está mais em perfil aqui, ó, mais perfilada comparada com essa outra aqui. De preferência, realizar esta com angulação de 10 graus cefálico, ok? Nós temos agora o West Point, que é um axial ínfero superior, também igual ao perfil axilar, né? Conhecido como método de West Point. A distância foco-receptor de imagem mínima é de 1 metro. Tamanho do receptor de imagem 24 por 30 na transversal. Eu realizo esse posicionamento de West Point em decúbito ventral, de barriga para baixo, com um ombro de interesse sobre um coxim, algo radiotransparente. O que isso quer dizer? Ele vai estar deitado de barriga para baixo. Então eu vou colocar algo radiotransparente, exemplo, um isopor, embaixo deste ombro, para elevar um pouco o ombro, como está nesta imagem aqui, ó. Quando fala sobre um coxim, é algo que seja radiotransparente, que não vai aparecer na imagem. Então, abaixo dele para elevar o ombro, ok? E o braço dele a 90 graus em relação ao corpo. Então, eu vou, repara aqui, ó, que o braço vai estar em 90 graus em relação ao corpo aqui, ó, 90 graus. E pendido para baixo na borda da mesa, como está aqui, ó. Vai pender aqui, vai dobrar o cotovelo, vai pender o braço para baixo. Receptor de imagem colocado na região superior do ombro, como está na imagem aqui, ó. Colocado na região superior do ombro aqui, ó. Ele na posição transversal, tá? O receptor de imagem na posição transversal. Colimar os 4 lados do ombro. Raio central agora é incidindo na axila, né? Região ínfero-superior, de baixo para cima, tá? Com 25 graus em relação ao corpo e 25 graus abaixo do horizontal. Como é que é isso? 25 e 25. Vamos ver aqui, ó. Repare que aqui seria como se fosse 0 graus, tá? Aqui é o corpo do paciente, ó. E ele fala que o raio está incidindo na axila com 25 graus em relação ao corpo. Então, essa seria como se fosse 0 graus. Eu vou afastar o raio aqui, ó, 25 graus, né? Vou angular esse raio 25 graus aqui, ó. Isso que ele quer dizer. Raio central incidindo na axila com 25 graus em relação ao corpo e 25 graus em relação à posição horizontal. O raio vai estar lá na sua horizontal, como está nessa linha vermelha, e vou descer 25 graus aqui essa ampola. Essa angulação da ampola, não é que eu vou descer a ampola. Ela vai estar na horizontal, vou abaixar ela 25 graus e é onde ela vai entrar na axila. Então, afastado do corpo em 25 graus e angulado da horizontal para baixo 25 graus para obter esta imagem aqui de West Point, ok? Posso realizar também essa incidência no método de Lawrence. O que muda? Só muda
duas coisinhas aí. Segue todos os protocolos do West Point, porém o que vai mudar? Agora no método de Lawrence, o paciente está em decúbito dorsal e não mais em decúbito ventral. Também utilizo um coxim, né, algo rádio transparente para elevar o ombro, né, para poder colocar o filme lá atrás e não cortar nada. E o raio central vai ter angulação de 25 graus também, só que não vai angular para baixo, e sim só na região medial, ok? Só vou afastar aqui do corpo, ó, 25 graus aqui do corpo, e não abaixar 25 graus em relação ao horizontal. Ele vai acompanhar o corpo do paciente aqui, a altura que está o ombro, né? Vou só acompanhar, afastar 25 graus aqui do corpo, entrando na axila. Somente isso. Ok? Deu para guardar? No West Point, então, lembrando, eu afasto 25 graus do corpo e angulo 25 graus da posição horizontal, entrando na axila, em decúbito dorsal. Método de Lawrence, eu vou fazer em decúbito dorsal e somente vou afastar 25 graus em relação ao corpo, entrando na axila, no mesmo plano da axila. Ok? Então aqui nós temos as imagens West Point e método de Lawrence, tá bom? Não muda muita coisa, muda pouca coisa. Aqui método de West Point, método de Lawrence. Um é decúbito ventral, outro decúbito dorsal. E o Clements, que eu tinha comentado, que também um axial ínfero superior, porém em decúbito lateral. A gente viu o decúbito ventral, West Point, decúbito dorsal, que é o Lawrence, e agora o Clements, que é o decúbito lateral. Distância foco-filme de 1 metro, tamanho do receptor de imagem 18 por 24 na longitudinal. Decúbito lateral, deitado de lado, com o braço afetado para cima, lógico, né? Abduzir o braço em 90 graus, como está na imagem aqui, abduzir o braço em 90 graus em relação ao corpo. Se possível, claro, se o paciente não conseguir, a gente vai angular o raio central. Se ele ficar a 90 graus com o braço para cima em relação ao corpo, o raio vai entrar perpendicular, sem angulação no raio. Se ele não conseguir elevar tanto, tiver uma angulaçãozinha aqui, ó, aí é necessário que eu angule esse raio central aí de 5 a 10 graus, dependendo de como está o braço do paciente, ok? Incidindo então na axila, na região axilar, sem book. Repare que o filme está na região superior do ombro, ok? Para gerar esta imagem aqui, parecida com West Point e Lawrence, ok? Nós temos a incidência VLPO-VIEW, né? Ou só VLPO mesmo. Distância foco-filme mínima de 1 metro. Posso usar maior essa distância, posso usar ela com 1,5 m, 1,20 m, 1,5 m, ok? Mas não pode ser abaixo de 1 metro. Tamanho do receptor de imagem, 24 por 30, na transversal. Ortostático de costas para a mesa. Levará o ombro para trás uns 30 graus. Inclinar o corpo para trás assim, uns 30 graus, ok? Raio central vai ser perpendicular, não vai ter angulação. E ela vai incidir na cabeça do húmero, aproximadamente ali na cabeça do húmero, sem book. Repare que o filme está sobre a mesa. Então o paciente fica de costa para a mesa e inclina o seu corpo uns 30 graus para trás. Raio central aqui está de 1 metro, distância foco-filme de 1 metro. Incidindo aqui na cabeça do húmero, né? Mais ou menos a articulação aqui glenohumeral na região superior, tá? Coloquei até uma observação. Pode-se aumentar a distância foco-objeto.
essa distância aqui do foco para o objeto, que é o ombro, eu posso aumentar essa distância aqui, que também irá aumentar a distância foco-filme, para então diminuir a magnificação da imagem. Então, é só eu pegar e aumentar a distância do foco-objeto, né, o que também irá aumentar a distância foco-filme, e isso irá diminuir a magnificação. Não que não vá aumentar, vai aumentar porque tem uma distância objeto-filme já aumentada. Okay? Então, isso vai diminuir a magnificação da imagem, eu aumentando um pouco a distância foco ao objeto. Mas com isso, lembrando, eu tenho que mudar a minha técnica, tá? A cada 10 centímetros que eu afasto um pulo da estrutura, eu tenho que aumentar 4 kV na minha técnica, ok? Aumentou a distância foco-filme ali, eu tenho que aumentar a técnica também, ok? Geração desta imagem aí. Quando que eu vou realizar esta incidência? Nos casos daqueles pacientes que chegam imobilizado, naquele VOPO, né? Tanto VOPO de faixa, né? de crepe, ou VOPO engessado, que não tem como ele abrir o braço, está imobilizado. Aí eu realizo esse posicionamento, ok? Porque esse VOPO é uma variante do perfil axilar, eu tenho que abrir o braço para realizar a imagem, tanto inferior superior quanto superior inferior, que é o mais adequado. E para terminar, incidência Bernadil, ok? Distância foco receptor de imagem mínima de 1 metro, tamanho do receptor de imagem 24 por 30 na longitudinal. Posso realizar em ortostático ou decúbito ventral, em oblíqua anterior de 45 graus em relação ao filme. Região anterior mais próxima do filme, obliquada a 45 graus. Okay? O ombro de interesse elevado contra o book, eu vou elevar o ombro se tiver condições do paciente elevar o membro também, tem que ver isso daí. Okay? Raio central angulado de 30 graus caudais, né, 30 graus podálico. Então, eu encosto aqui a região da axila na estativa ou no book da mesa, com o braço elevado, angulo o raio central 30 graus caudais, ok? E vou obter esta imagem aqui mais ou menos, ok? Bernadil. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desses 18 posicionamentos de ombro. Se você achou que é muita coisa, reveja posicionamento por posicionamento, assista o vídeo mais uma vez. Se for preciso assistir mais uma, assista de novo, que você vai conseguir guardar, ok? Se eu conseguir, você também consegue. Bons estudos e até a próxima. Tchau!